longo da história, muitos homens foram marcados por encontros com o divino, mas poucos tiveram uma visão tão misteriosa e simbólica quanto Jacó. Um homem em fuga, sozinho no deserto, sem saber que naquela noite sua vida mudaria para sempre. Foi ali, sob um céu estrelado, que ele teve um dos sonhos mais impactantes de toda a Bíblia: uma escada, majestosa, subindo da terra até os céus. Anjos subiam e desciam por ela, enquanto no topo Deus se manifestava. Mas o que significava aquela visão? Era apenas um sonho comum ou uma mensagem profunda vinda diretamente do Criador? Para entender essa visão, precisamos olhar além da imagem de uma simples escada. Este era um sinal, um lembrete de que o céu não está fechado para a humanidade, que há um caminho, um elo entre o divino e o terreno, que Deus está presente, mesmo quando tudo parece perdido. Mas esse sonho não era apenas para Jacó. Ele carregava uma promessa, uma revelação sobre o futuro de sua descendência e, mais ainda, sobre um plano que alcançaria toda a humanidade. Milhares de anos depois, essa visão ganharia um novo significado nas palavras de Jesus Cristo. O que Jacó viu naquela noite era uma sombra do que estava por vir. Um anúncio de um caminho definitivo entre Deus e os homens. Mas antes de chegarmos à interpretação de Cristo, precisamos entender o contexto desse sonho. Quem era Jacó? O que o levou até aquele momento? E qual foi exatamente a promessa que Deus fez a ele? Para compreender a profundidade do sonho de Jacó, precisamos voltar ao início da sua jornada. Jacó não era apenas um homem qualquer. Ele era filho de Isaque e neto de Abraão, o patriarca da aliança com Deus. Mas sua história estava longe de ser tranquila. Desde o ventre, Jacó e seu irmão gêmeo, Esaú, competiam. E esse conflito entre eles continuaria ao longo da vida. Esaú era o primogênito, o caçador forte e destemido, o herdeiro natural da bênção de seu pai. Mas Jacó, astuto e determinado, desejava algo maior. Com a ajuda de sua mãe Rebeca, ele enganou seu pai idoso e cego para receber a bênção que pertencia a Esaú, um ato que mudaria sua vida para sempre. Quando Esaú descobriu o que havia acontecido, jurou matar Jacó. E assim, Jacó fugiu para a terra de Harã, buscando refúgio na casa de seu tio Labão. Foi durante essa fuga que aconteceu o momento mais significativo de sua vida. Exausto, sozinho no deserto, sem riquezas, sem proteção, sem saber o que o futuro reservava. Jacó encontrou um lugar para descansar. Pegou uma pedra e a usou como travesseiro. E ali, sob o céu estrelado, ele adormeceu. E então, Deus lhe deu um sonho. Jacó viu uma escada que ligava a terra ao céu. Ela se erguia até o infinito, e por ela, anjos subiam e desciam constantemente. No topo, Deus estava presente. E naquele momento, a voz do Altíssimo se fez ouvir: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E tua descendência será como o pó da terra, e te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te trarei de volta a esta terra, porque não te deixarei, até que tenha cumprido aquilo que te falei. Jacó não apenas viu uma escada, ele recebeu uma promessa. Deus reafirmava que a aliança feita com Abraão continuava através dele. Sua descendência se tornaria grande, uma nação escolhida. Mas mais do que isso, essa promessa ia além do que Jacó podia compreender naquele momento. Pois sua linhagem não apenas se multiplicaria, dela viria aquele que cumpriria essa aliança de maneira definitiva. Ao despertar, Jacó ficou tomado por espanto. Ele sabia que aquele lugar era especial. Um portal entre os céus e a terra, um local sagrado, a morada de Deus. E então ele fez um voto. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão temível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó tomou a pedra que havia usado como travesseiro e a ergueu como um pilar.
derramou óleo sobre ela e deu àquele lugar o nome de Betel, que significa Casa de Deus. Ali, naquele momento, um pacto foi feito. Jacó reconheceu o chamado divino e prometeu fidelidade ao Senhor, confiando que ele o guiaria em sua jornada. Mas o que essa escada realmente simboliza? O que significa essa conexão entre o céu e a terra? Seria apenas um sonho ou um vislumbre de algo muito maior que só seria revelado séculos depois? No próximo capítulo, Jacó teve uma visão extraordinária. Mas sua escada não era apenas um sonho qualquer. A imagem dessa conexão entre o céu e a terra carrega um significado profundo, que vai além do que ele poderia compreender naquele momento. O que Deus estava mostrando a Jacó? O que essa escada realmente representava? A escada de Jacó é um símbolo poderoso. Ela representa o caminho que liga o divino ao humano, a ponte entre o céu e a terra. Os anjos subindo e descendo demonstram que há comunicação entre Deus e a humanidade, que o Criador não está distante, mas presente e atuante. A escada também nos lembra que Deus estabelece meios para que o homem se aproxime dele. Ao longo das Escrituras, vemos essa conexão representada de diferentes formas. O tabernáculo no deserto, o templo em Jerusalém, os profetas que recebiam mensagens divinas. Todos esses elementos apontam para a mesma realidade. Deus sempre manteve um caminho aberto para a humanidade. Mas a escada de Jacó não era apenas um lembrete da presença divina. Ela era uma promessa, um anúncio de algo muito maior que ainda estava por vir. O sonho de Jacó era um vislumbre de um futuro onde a separação entre o céu e a terra seria finalmente superada. Não mais por um símbolo, não mais por um templo ou um altar, mas por algo definitivo, vivo, perfeito. Um meio pelo qual Deus e o homem estariam finalmente reconciliados. Muitos anos depois, essa escada seria interpretada de uma maneira completamente nova, pois um dia, Jesus Cristo olharia para seus discípulos e revelaria o verdadeiro significado do sonho de Jacó. A visão de Jacó ficou registrada nas Escrituras como um dos maiores sinais da conexão entre Deus e os homens. Mas por séculos, seu significado permaneceu um mistério. Afinal, o que aquela escada representava? O que Deus queria revelar com aquele sonho? A resposta viria muito tempo depois pelas palavras do próprio Jesus Cristo. No Evangelho de João, um encontro aparentemente simples entre Jesus e Natanael revelou a interpretação definitiva da escada de Jacó. Natanael, inicialmente cético sobre Jesus, foi surpreendido quando Cristo demonstrou conhecê-lo antes mesmo de terem se encontrado. Admirado, Natanael reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Mas foi então que o Mestre lhe fez uma declaração ainda mais profunda. Em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Com essas palavras, Jesus revelou que a escada que Jacó viu não era apenas um símbolo qualquer. Ela apontava diretamente para ele. Assim como a escada conectava a terra ao céu, Jesus era a verdadeira ponte entre Deus e a humanidade. Os anjos subiam e desciam sobre ele porque era por meio dele que o céu estava acessível. A conexão antes vista apenas em sonhos agora se tornava real. Ao longo de sua vida, Jesus repetiria essa ideia de várias formas. Ele se apresentou como o caminho para Deus. Ele disse que ninguém poderia chegar ao Pai senão por ele. Se antes a comunicação entre o céu e a terra acontecia por meio de sinais, templos e sacrifícios, agora havia um novo meio, definitivo, perfeito. Em Cristo, o céu estava aberto. Essa revelação nos mostra algo extraordinário. A escada de Jacó não era apenas uma visão sobre um momento específico da história. Era uma profecia, um vislumbre do que Deus já estava preparando desde o princípio. Pois a humanidade sempre buscou uma forma de alcançar a Deus. Mas a verdade era ainda mais grandiosa. Deus desceu até nós. Se Jesus é a verdadeira escada, então o que isso significa para nós? Como podemos subir por esse caminho e nos aproximar de Deus? Se Jesus é a verdadeira escada que liga o céu e a terra, então surge uma pergunta inevitável. Como podemos subir por esse caminho? Como podemos nos conectar a Deus por meio de Cristo? A resposta a essa pergunta define a essência da fé cristã. Ao longo da história,
A humanidade sempre buscou se aproximar do divino. Desde os antigos altares e sacrifícios até os templos majestosos, as religiões sempre tentaram construir pontes entre os homens e Deus. Mas a mensagem de Jesus Cristo trouxe algo revolucionário. Não somos nós que subimos até Deus. Foi Ele quem desceu até nós. Jesus não veio apenas para ensinar. Ele veio para ser o caminho. Ele disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração muda tudo, pois se antes a busca por Deus dependia de rituais, esforços e tentativas humanas, agora há um único meio para a reconciliação: Cristo. Isso significa que, assim como Jacó viu os anjos subindo e descendo pela escada, agora a comunicação com Deus não está restrita a um local sagrado ou a um grupo específico. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode se aproximar do Criador através de Jesus. Ele se tornou a ponte entre Deus e os homens. Sua morte e ressurreição estabeleceram um acesso direto ao Pai, sem intermediários, sem barreiras. Mas como subimos essa escada espiritual? Como entramos nessa conexão com Deus? A resposta está na fé. A Bíblia nos ensina que não é pelas nossas obras, mas pela graça de Deus, recebida através da fé em Cristo. Em Efésios 2:8-9 está escrito: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que não precisamos construir nossa própria escada para o céu. Não precisamos tentar alcançar Deus por mérito próprio. A escada já foi colocada. Cristo já abriu o caminho. O que precisamos fazer é aceitá-lo, confiar nele e dar os primeiros passos pela fé. Quando entendemos essa verdade, tudo muda. A escada de Jacó não é mais apenas um sonho distante ou um símbolo misterioso. Agora, ela é uma realidade que podemos viver todos os dias, pois Jesus nos convida a subir, a nos aproximarmos do Pai, a experimentarmos um relacionamento real com Deus. Mas o que essa verdade significa para o nosso dia a dia? Como podemos viver essa conexão com Deus de forma prática? A escada de Jacó foi mais do que um simples sonho. Foi um vislumbre do plano divino para restaurar a conexão entre Deus e a humanidade. E quando Jesus revelou que Ele mesmo era essa escada, Ele nos mostrou algo extraordinário. O caminho para Deus está aberto. Mas como essa verdade impacta a nossa vida? Como podemos viver essa realidade todos os dias? A resposta está na maneira como nos aproximamos de Deus. Se antes a escada de Jacó era apenas uma visão, agora ela é uma realidade viva. Jesus não veio apenas para nos mostrar o caminho. Ele nos convida a andar por ele. E isso exige de nós uma resposta. Em primeiro lugar, viver essa conexão com Deus significa ter um relacionamento diário com Ele. Assim como os anjos subiam e desciam naquela escada, a nossa fé deve ser um movimento constante. Isso acontece através da oração, da leitura das Escrituras e da comunhão com Deus. Quando dedicamos tempo para buscar Sua presença, estamos subindo os degraus dessa escada espiritual. Mas há algo ainda mais profundo. Jesus não apenas nos conecta a Deus, Ele nos transforma. Ele nos chama para abandonar o que nos prende ao chão e subir em direção ao céu. Isso significa deixar para trás o pecado, os medos, as dúvidas e confiar plenamente nele. A escada de Jacó também nos ensina sobre a fidelidade de Deus. Quando Jacó estava sozinho e fugindo, Deus lhe fez uma promessa. Ele garantiu que nunca o abandonaria, que o guiaria e o traria de volta à sua terra. E essa promessa não era apenas para Jacó. Deus continua sendo fiel a todos que colocam sua confiança nele. Mesmo quando nos sentimos perdidos, Ele nos lembra que há um caminho e que Ele está nos guiando para o destino que preparou para nós. E há algo ainda mais poderoso nesse ensinamento. Se Jesus é a escada, então nossa missão não é apenas subir. Somos chamados a estender essa escada para outras pessoas. Deus nos convida a sermos pontes para aqueles que ainda não o conhecem, a levar esperança, amor e a verdade do Evangelho para quem precisa. Cada um de nós está em uma jornada. Alguns estão no primeiro degrau, começando a conhecer a Deus. Outros já caminham mais alto, crescendo na fé. Mas todos estamos subindo,
E a boa notícia é que não estamos sozinhos. Deus nos acompanha em cada passo. Ele nos fortalece, nos levanta quando caímos e nos convida a continuar avançando. Então, o que faremos com essa verdade? Ignoraremos a escada e ficaremos parados? Ou aceitaremos o convite para subir e nos aproximarmos cada vez mais de Deus? Desde aquela noite no deserto, quando Jacó viu a escada ligando o céu e a terra, essa visão permaneceu como um dos maiores mistérios da fé. Mas agora, compreendemos que não se tratava apenas de um sonho. Era um anúncio, um convite, uma revelação de que Deus nunca esteve distante e de que, em Cristo, o caminho para ele foi finalmente aberto. Se Jesus é a escada, a única questão que resta é: você vai subir? Vai dar o primeiro passo? Pois Deus não exige que cheguemos ao topo sozinhos. Ele nos acompanha em cada degrau. Ele nos fortalece quando hesitamos. Ele nos sustenta quando pensamos em desistir. E essa jornada não é apenas para um futuro distante. Começa agora em cada escolha, em cada busca sincera por sua presença. Orar é subir. Crer é subir. Amar e perdoar são passos rumo ao céu. A escada está diante de nós. Deus já desceu para nos encontrar. Agora cabe a nós aceitar esse chamado. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com mais pessoas. E para continuar explorando as riquezas das Escrituras e seu significado para a vida, se inscreva no canal e ative as notificações. Juntos, vamos subir cada vez mais alto.